Neste vídeo vamos dar continuidade à análise do projeto e do código Java e, do modo especial, à sua sintaxe. No vídeo anterior ficámos aqui na explicação do que era então o package, basicamente, e o que era o import, isto é, a possibilidade de nós informarmos ao nosso código que vamos necessitar de utilizar aqui uma package, ou uma classe, neste caso, que existe dentro da package java.util, ok? Vamos avançar aqui para alguns aspectos que são fundamentais na sintaxe do código. Ora, o que é a sintaxe do código? É a forma como nós escrevemos o código Java, o código de programação. Como temos a ocasião de ver aqui, vamos depois falar em vídeos futuros sobre o que significa o public e o class. Mas, basicamente, toda a programação em Java é feita de uma forma orientada a objetos. Isto é, temos as classes que são, genericamente, os aglomerados de código que depois nos permitem executar determinadas operações. Não vou estar aqui a entrar em detalhes muito específicos sobre isto. Quando falarmos sobre as classes, iremos ter com certeza a informação mais detalhada sobre o assunto. Mas, como podem reparar, eu fiz aqui um public class, dei-lhe o nome da classe e depois tenho aqui uma chaveta, ok? Ou uma chave, como lhe queiram chamar. Aquilo que os ingleses chamam o curly braces, ok? Ora, o que acontece aqui basicamente é o seguinte: todos os blocos de código, neste caso, por exemplo, a minha classe tem aqui a abertura de uma chaveta e depois cá no fundo tem o fecho da mesma chaveta. Se repararem, o próprio Eclipse faz uma coisa muito interessante, que é uma excelente ajuda, que é quando eu seleciono aqui a chaveta, ele vai identificar qual é a chaveta que vai fechar este código. Se eu selecionar esta que aqui está, ele vai me indicar que é esta que abre. Ok? E, portanto, desta forma, nós conseguimos ter aqui uma percepção clara de como é que as chavetas abrem e fecham o código. Como podem reparar, cada classe tem que ser aberta e fechada por uma chaveta. Ok? Se eu quiser criar aqui uma classe nova aqui por baixo, eu posso colocar aqui public, static void, outra. Ok? E agora reparem o seguinte: eu tenho que abrir e fechar a chaveta. Ok? E só quando eu abrir e fechar a chaveta é que nós vamos ter aqui então a nossa classe. Eu pus aqui public static, vamos chamar-lhe aqui public static class, outra, ok? E vamos ter aqui então as nossas chavetas, ok? Ele vai nos apresentar aqui um erro, diz que aqui há várias marcas, ou seja, enfim, não interessa. O que interessa basicamente é termos esta percepção. A colocação das chavetas é aleatória, isto é, aleatória neste sentido. Ela é obrigatória, mas poderá muitas das vezes aparecer colocada desta forma. Aliás, muitos programadores usam por defeito este mecanismo, segundo consta, é maioritariamente usado desta forma, o que quer dizer que, por exemplo, aqui no public static void, eu posso também aqui definir a chaveta desta forma. Eu pessoalmente gosto mais de colocar a chaveta daqui. E tudo o que está no interior desta chaveta é então o código, ou a implementação de código, que pertence a este método. Ora, o que é que nós aqui temos? Temos uma classe, que é a classe terceiro projeto, que por sua vez tem um método. Neste caso é um método especial, que se chama main, é o método que é fundamental para que a linguagem Java possa ser executada. Neste caso, qualquer aplicação em Java vai ter sempre uma classe chamada main e é por aí que vai ser começar a executar o código, ok? Depois vamos explicar o que está aqui, o que é isto. Neste caso temos aqui o assessor, chamado public, depois temos aqui o facto de ser estático, não tem que ser instanciado, o void é o método de retorno de valores, que neste caso é vazio, temos o nome da classe e depois vamos falar nisto com mais calma, tudo isto vamos falar com mais calma, e depois temos aqui dentro destes parênteses temos os parâmetros, ok? Temos aqui ainda um outro elemento que irá também suscitar muita discussão nestes vídeos, que é um array. Temos aqui um string, é um tipo dos valores por defeito, um tipo por defeito, neste caso string, uma cadeia alfanumérica, etc. Portanto, tudo isto nós iremos falar depois na sua devida altura. Depois temos então aqui os comentários, ok? Os comentários nós vamos falar sobre eles no próximo vídeo. Vamos exemplificar aqui quais são as diferentes formas de utilizar comentários no Java. Temos depois aqui o system,
.out.println. Ora, esta é a forma que genericamente nós iremos sempre utilizar para trabalhar com linguagem orientada por objetos. Nós temos aqui o system, que depois, system é um pacote gigantesco que contém subpacotes, que neste caso tem aqui o .out, ok? O .out pertence aqui, e se vocês repararem, eu coloquei aqui o rato por cima e automaticamente aparece aqui printstream, javalang, system out. Há aqui uma explicação do que é que faz neste caso, esta classe estática. Ela é uma classe estática, não precisa de ser instanciada. Depois falaremos sobre a criação de objetos. E depois temos aqui aquilo que acontece com a maior parte das classes. Quando elas têm parâmetros, à semelhança do que acontece aqui, nós vamos abrir os parênteses e vamos definir aqui valores. Neste caso, o println, se eu fizer aqui, reparem, o seguinte, system.out.println, quando eu abrir aqui os parênteses, ele vai logo imediatamente fechá-los, mas reparem o seguinte, ele pode-me fazer simplesmente isto é, neste caso, vai-me imprimir uma linha vazia, mas aqui no interior o println tem a possibilidade de nós definirmos diversos tipos de parâmetros. E se eu fizer aqui, se eu verificar aqui na lista o println, ok? Vamos ver aqui println, reparem que existe aqui println com o boolean, falaremos sobre isso mais adiante, char, double, float, e vamos encontrar um que diz uma string, ok? Temos aqui object e temos aqui o ponto do string println. Aqui não aparece o string porque o string será por defeito. Mas basicamente o que acontece aqui é o seguinte. Nós colocamos aqui no interior destes parênteses, colocamos aqui então o valor que nós queremos apresentar e automaticamente ele vai apresentá-lo. Neste caso nós colocamos strings. As strings basicamente são cadeias alfanuméricas, isto é, são frases podem ser constituídas por letras ou algarismos ou sinais, mas que devem ser sempre colocadas entre aspas, ok? Depois temos aqui um outro conceito que nos irá ocupar durante bastantes vídeos, que é o conceito das variáveis. O que é basicamente uma variável? A variável nós poderemos interpretá-la como sendo um pacote que vai reservar para si um determinado valor. Existem diferentes tipos de variáveis. Há as variáveis para guardar valores numéricos e de diferentes tipos. Existem variáveis para guardar valores inteiros, valores longos, valores com casas decimais, etc. E é para isso que nós definimos aqui então as variáveis. E as variáveis são definidas desta forma. Primeiro nós indicamos qual é o tipo de valor que a variável vai ter e depois colocamos o seu nome. Depois fizemos aqui aquilo que se chama a instanciação de um objeto. Isto é, nós temos uma classe chamada scanner e nós quisemos criar um objeto a partir dessa classe. Nós, quando falarmos sobre as classes, vamos especificar isto de uma forma muito mais simples. Mas, basicamente, uma classe é uma espécie de um molde para a criação de objetos. Eu posso criar vários objetos do tipo scanner. E para criar os objetos, é como se eu fosse, então, utilizar esse molde para criar aqui o tal que eu chamei o input. O input poderia ter um outro nome qualquer. Poderia ser João, Joaquim, Manuela, não interessa. Mas eu coloquei aqui um input porque me apeteceu dar-lhe este nome. E, então, neste caso, eu, quando quero criar um objeto, eu utilizo o scanner. À frente coloco o nome. Neste caso, quero criar um objeto do tipo scanner. Coloco o nome desse objeto e depois igual a new. Isto é input vai ser igual a um novo objeto do tipo scanner. E depois à frente tem então os parâmetros desse objeto, dessa classe, ok? Que nós depois iremos aqui explicar em detalhe. E depois basicamente eu fui mandando executar determinadas operações. Neste caso, à semelhança do que ali está em cima, pedi que o código me executasse esta operação, que é apresentar uma linha a indicar que o utilizador deve indicar a primeira parcela, e depois temos aqui uma declaração de atribuição de um valor à parcela 1. Como é que é feita essa atribuição? Eu poderia pôr aqui parcela 1, okay? Parcela 1 é igual a 100. Okay? E isto, como podem facilmente interpretar, é um valor inteiro e, portanto, isto que aqui está, como podem ver, não gera qualquer espécie de erro.
Ora, no entanto, eu quero que seja o utilizador a introduzir este valor e não sendo eu aqui a defini-lo diretamente no código. Então, por isso mesmo, eu utilizei aqui o input, que foi o objeto criado aqui, que é do tipo scanner e, portanto, vai permitir que na consola ela fique a aguardar que o utilizador introduza um valor. O ponto nextInt foi aqui definir de que eu quero que o utilizador introduza um valor inteiro, um número, e por isso é que quando eu coloquei um texto, ele gerou aquele erro. Imediatamente a seguir, o que é que acontece quando o utilizador insere um valor? Ele vai ser atribuído à parcela 1. Salta o código para a linha seguinte e vai apresentar o texto indique a segunda parcela. E logo imediatamente a seguir fica o código interrompido na execução para que a parcela seja definida pelo utilizador. Em seguida, é feito internamente, sem qualquer espécie de apresentação no usuário ou na consola, é feita uma operação matemática. Iremos falar aqui também sobre os operadores matemáticos, etc. Neste caso, a variável resultado, que também é um valor inteiro, vai assumir o seu valor definitivo, que é resultante de quê? Da soma do valor da parcela 1 mais o valor da parcela 2. Okay? Portanto, uma adição muito simples. E finalmente fazemos a apresentação do resultado utilizando aqui uma outra função que é um outro método que é o printf. O printf, iremos falar sobre ele também, é o print format, ou print formatado. Basicamente ele permite-nos aqui acrescentar coisas como estas, que é a possibilidade de colocarmos aqui indicações que vai ser apresentado um valor inteiro. Neste caso, a percentagem D significa que vai ser apresentado um valor inteiro. E o que é que foi acontecer aqui? Eu defini o texto e depois à frente coloquei como parâmetros cada um, e de forma sequencial, cada um dos valores que a ser apresentado. Neste caso, este primeiro D vai ser substituído pelo valor da parcela 1, este segundo D vai ser substituído pelo valor da parcela 2 e o terceiro D vai ser substituído pelo resultado. Temos depois aqui o fecho, neste caso, deste método main, e temos depois o fecho da minha classe terceiro projeto.